Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero aqui trazer uma palavra que está em Levítico 6, versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sabemos que o ser humano, por si só, ele é limitado. Existe uma limitação dentro de nós, porque diante das adversidades, a nossa primeira escolha, às vezes, é desistir, é parar, é retroceder. Isso mostra a limitação que existe em nós. Mas não é acidental essa limitação dentro do ser humano, porque o próprio Criador já criou o ser humano para ser dependente. Por isso existe essa fragilidade. Deus, ele cria o homem para ser dependente dele. Por isso existe dentro de nós essa limitação. Mas a partir do momento que o homem não reconheceu isso, quando Adão, não reconhecendo a sua limitação, não reconhecendo que deveria ser guiado por Deus, ele rompe o elo que existia entre Deus e o homem, o elo de comunhão, o elo de ligação, aonde o homem era conduzido por Deus. Adão, ele vai ouvir a voz de sua mulher, que antes havia ouvido a voz da serpente, e de repente, agora eles querem ser guiados pelo seu próprio intelecto, pela sua própria vontade. Nós vemos isso porque a proposta da serpente é que o homem se fizesse igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Portanto, sabendo o bem e o mal, ele deveria agora ser guiado pela sua própria vontade. Então ele desobedece, come do fruto qual Deus ordenara que não comesse, e agora quer ser dependente. Mas o que acontece não é o que ele esperava, porque agora Adão e Eva são expulsos da comunhão, do paraíso. O elo é quebrado, porque eles quiseram ser guiados pelo seu intelecto, pelas suas vontades. E nós sabemos que isso é muito perigoso, porque todos os homens na Bíblia Sagrada que deixaram a sua dependência de Deus e resolveram ser guiados pela sua própria vontade, eles fracassaram, eles caíram. Adão e Eva, eles caem. Nós vemos o exemplo de Saul, quando sai debaixo da obediência e da ordem de Deus, onde Deus havia dito por intermédio do profeta Samuel: você tem que esperar aqui até eu voltar, para que eu sacrifique ao Senhor. Passando-se os dias determinados, Samuel demora a vir, mas o dia não havia acabado ainda. Então Saul resolve fazer aquilo que estava no seu coração, ser guiado pela sua própria vontade. O resultado nós sabemos, ele cai. O resultado nós sabemos, Deus, ele tira o reino de Saul e escolhe para si um homem que sabia muito bem o que era ser dependente de Deus. O nome dele é Davi. Nós conhecemos a sua história. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele era perfeito, até porque ele era dependente de Deus. Mas o mais interessante é que Davi reconhecia a sua dependência, que Davi reconhecia a sua limitação. Tanto é que os salmos escritos por Davi são maravilhosos, onde Davi expressa a sua total dependência de Deus,
onde Davi expressa a sua fraqueza, mas junto com a expressão da sua fraqueza a Deus, ele também pede forças e pede para que o Senhor direcione ele em tudo. Isso mostra que Davi era dependente de Deus. Isto mostra que Davi era limitado, porque muitas vezes Davi, no meio da angústia, queria desistir, porque o melhor caminho às vezes é parar. Na nossa mente, às vezes a melhor escolha é desistir de tudo. Quem nunca pensou em jogar tudo para o alto no momento de dificuldade? Em um momento onde as emoções se esgotaram, quem nunca pensou em dizer, está tudo acabado, eu não vou fazer mais, eu vou parar? Mas eu louvo a Deus porque o elo que foi quebrado lá no Éden, ele foi reatado de novo na cruz do Calvário, através do sacrifício, através da entrega de Cristo. E quando nós, que estávamos andando segundo o nosso entendimento, recebemos a preciosa palavra de Deus, e esta palavra abriu nossos olhos, os olhos do nosso coração que estavam fechados, porque nós andávamos de acordo com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer. Quando a palavra de Deus entrou em nossa vida, as escamas caíram dos nossos olhos e nós percebemos que a limitação ainda estava em nós. Nós percebemos que essa limitação foi o próprio Deus que criou em nós. Porque, Josimar, o intuito de Deus era que nós fôssemos direcionados e guiados por Ele. Então, a escama dos nossos olhos, elas caem. Os nossos olhos se abrem de novo. E agora, nós recebemos a palavra do Evangelho da Graça. E este Evangelho da Graça, ele nos fez perceber que a nossa limitação, ela é parte de um plano de Deus para a nossa vida. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que já pensou em largar tudo. Não uma vez nem duas, mas que quando a crise bateu na porta, seja ela no casamento, na vida financeira, seja ela dentro de alguma área da sua vida, você pensou em parar. Porque você é limitado assim como eu. Porque chega um momento que nós não temos mais o que pensar e o que fazer. Mas tem alguém dentro de nós, aleluia, que nos conduz. E esse que nos conduz, nos momentos em que nós queremos parar, ele não deixa nós pararmos. O nome dele é Espírito Santo. O nome dele é Consolador. É ele que está dentro de nós, está em nós. E nos momentos mais difíceis, ele nos dá força para continuar, sabe? Porque existem momentos que nós não queremos fazer. Tem momentos que nós queremos ficar na nossa zona de conforto. É mais agradável ficar no nosso conforto. É mais agradável permanecer, às vezes, no nosso canto. Nós estamos bem. Não queremos fazer para Deus. Não queremos fazer a obra do Senhor. Mas, aleluia, nós reconhecemos a nossa limitação. E quantas vezes eu já não disse, Senhor, eu não quero fazer. Senhor, para mim é mais confortável estar aqui no meu canto. Para mim é melhor permanecer como eu estou. Mas, como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por meio do Espírito Santo, Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim e não vivo mais eu, isso quer dizer que não posso mais fazer a minha vontade. Por quê? Porque eu entendi a minha limitação, que eu não posso andar sozinho, que eu não posso escolher os meus caminhos sozinho, que eu não posso tomar as minhas decisões por mim mesmo. Se Cristo vive em mim e não vivo mais eu estou reconhecendo que eu tenho uma limitação e que quem me guia é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus.
porque o elo que foi quebrado no Éden, ele foi reatado na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo. Agora, de novo o homem está sendo guiado por Deus. De novo o homem reconheceu a sua limitação em andar e pensar por si próprio. Entregou seus caminhos a Deus e dizendo: Senhor, é Tu quem me guia. Por isso, nos momentos onde eu digo eu não quero, eu não posso, não tenho força, eu entendo que existe um dentro de mim, que é aquele que me dá força na fraqueza, é o Espírito Santo. E eu clamo a Ele dizendo: Espírito Santo, eu não quero fazer. Para mim é melhor ficar. Espírito Santo, é melhor parar por aqui. Mas aí o Espírito que está dentro de nós, ele começa a nos dar força. E sabe aqueles momentos que você vai para a oração, arrasada, querendo parar, desistir, largar tudo, e você fica um pouco ali, e de repente a chama começa a queimar dentro do seu coração de novo. E de repente vem a vontade de ler a palavra, vem a vontade de orar, vem a vontade de buscar ao Senhor e de fazer a sua obra. E aquele que foi para a oração arrasado pensando em parar, volta forte, fortalecido e vivificado. Por quê? Porque você reconheceu que é limitado e que é o Senhor quem conduz os seus passos. Por isso o texto que eu li em Levítico, onde o Senhor está dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe o momento que você vai lá para a oração, ou que você está querendo parar? Só que eu tenho uma notícia para te dizer, é que o fogo ainda ele não apagou dentro de você. Ele está baixinho, ele está quase se apagando, mas aí você vai para o lugar certo. Você vai buscar a lenha para poder incendiar essa pequena chama que ainda está dentro de você. É quando mesmo sem vontade de orar, você dobra os seus joelhos, e aí você não tem o que dizer, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos que não dão para expressar, com gemidos inexprimíveis. É lá que você está de novo, aquecendo a chama, e de repente o Espírito Santo dá um sopro nessa chama, mas não é um sopro para apagar, é aquele sopro que levanta este fogo dentro de você e não te deixa parar, e não te deixa desistir. Aleluia! Porque o fogo ele não pode apagar, porque o fogo ele não pode se apagar. Eu quero dizer para você nesta noite: não deixe o fogo apagar, não deixe essa chama dentro do seu coração se apagar, não deixe o fogo do Espírito Santo morrer dentro de você. Não deixe, porque ele ainda está aceso. Porque se ele não estivesse aceso, você nem ia para a oração. Se o fogo não estivesse aceso, nem mesmo sem vontade você leria um versículo da Bíblia. A ordem é: não deixe apagar o fogo. Reconheça a sua limitação, de que você precisa ser direcionado por Deus. Porque o Senhor guiará os seus passos e guiará a sua mente, o seu coração. Eu conversava esses dias com minha esposa e lembrava, porque existem coisas na nossa vida que nós fazemos para Deus e por Deus, que nós não entendemos no início. Às vezes a gente renuncia a algo que a gente quer e faz o que a gente não quer, por amor à palavra e obediência ao Senhor. Isso se chama renúncia. Deixar de fazer o que eu quero para fazer aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque quando eu faço o que eu quero, eu estou sendo guiado por mim mesmo. Porque quando eu faço o que eu quero, eu estou sendo direcionado pelo meu próprio pensamento, intelecto, pela minha vontade. Mas quando eu abro mão disso que eu acho que para mim é melhor, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mesmo sem entender, quando eu faço aquilo que o Senhor me ordena, mesmo sem entender, por amor a Deus, eu abandono a minha vontade,
E quando eu abandono a minha vontade, automaticamente eu faço a vontade de Deus. Aleluia! Eu me lembro quando Jesus está diante daquele cego de nascença, cospe no chão, põe a saliva e o lodo nos olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Siloé quer dizer enviado. Jesus disse: vai e lava-te. Aquele homem, ele vai. E a Bíblia vai dizer que ele foi e lavou-se e voltou vendo. A ordem de Jesus para ele é: vai e lava-te. Mesmo sem saber o que aconteceria, Jesus não disse: vai e lava-te que você vai começar a enxergar. Jesus disse: vai e lava-te, basta. Mesmo sem saber o que aconteceria depois de se lavar, ele foi e se lavou. Sabe o que é isso? Existem momentos que o Senhor nos manda ir. Existem momentos que o Senhor nos manda fazer e não nos diz qual será o resultado. Aí é a questão da fé. É onde entra a sua confiança nele. Porque existem momentos que o Senhor disse: vai. Existem momentos que o Senhor nos põe em lugares onde a gente não queria. Existem momentos que o Senhor nos pede para fazer alguma coisa que a gente não queria fazer. Mas aqui entra a confiança em Deus, de fazer aquilo que Ele falou. Por quê, Josimar? Porque o Senhor é bom e é fiel. Por isso, toda renúncia feita lá atrás, ela produz para nós frutos muito maravilhosos lá na frente. Eu falava com a minha esposa e dizia, eu disse: as decisões acertadas lá atrás, hoje, estão gerando em nós frutos de bênçãos. Quantas vezes não renunciamos àquilo que eu queria tanto, mas eu resolvi fazer aquilo que a palavra me instruía. Eu resolvi fazer a vontade de Deus. E hoje eu colho frutos maravilhosos da obediência. Por isso eu te digo, às vezes a gente planta tanta coisa. Às vezes a gente não entende o momento e, é só um momento, não vou renunciar. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho em certas coisas e acaba plantando algo errado. Às vezes a gente aceita um suborno e acaba plantando algo errado. Às vezes a gente aceita uma palavra e compartilha dessa conversa e não renuncia ao momento e acaba plantando algo errado. Às vezes a gente não espera no Senhor para você que é solteiro, que é solteira. Às vezes a gente quer pegar com a nossa mão, diz: é bom para mim, parece ser bom, ela é bonita, ele é bonito, eu gostei dele, eu gostei dela. E acaba pegando com as nossas mãos, fazendo a nossa própria vontade, sendo direcionado e guiado pelo nosso próprio intelecto. A gente acaba fazendo a nossa vontade. Aleluia, não espera o tempo do Senhor. E na frente começa a colher tempestade. Começa a colher brigas no casamento, começa a colher obstáculos na vida financeira, começa a colher muita coisa, por não ter esperado o tempo de Deus. Às vezes é doloroso esperar. O ser humano, ele tem uma deficiência na questão espera. Porque hoje, com a nossa atualidade, a geração em que vivemos, ela é muito rápida. É fast food. É a geração do agora. E por viver nessa intensidade, nesse sistema do aqui agora, a gente não espera. Porque esperar é dolorido. Mas eu te digo, espere o tempo do Senhor. Jovem solteiro, jovem solteira, espere o tempo do Senhor. Não avance o sinal. Não pegue com suas mãos. Ore a Deus, ainda que sofra, ainda que doa. Espere o tempo dele, porque o tempo do Senhor é perfeito. Porque lá na frente você vai colher frutos de bênçãos. Você vai colher frutos
de bênçãos. Aleluia! E nesta noite eu te digo, você que está andando segundo a tua vontade, que o Senhor está te dizendo, faça a minha obra, que o Senhor está te dizendo, busque a minha face, e você está negligenciando, você está na zona de conforto, dizendo eu não vou fazer, dizendo eu não quero fazer, dizendo é muita retaliação. Aleluia, esta chama que está se apagando dentro de você, nesta noite deixe com que o Espírito Santo reacenda e faça com que essa chama comece a crescer, porque a ordem é, a chama arderá continuamente sobre o altar, ela não se apagará. Mesmo limitados, entendamos que o Senhor pôs dentro de nós essa limitação, para que nós fôssemos guiados por Ele. Uma vez que nós entendemos isso e somos guiados por Deus, nós estamos expressando que nós somos dependentes dEle. Coloque em oração os seus projetos. Não faça nada antes de ouvir a resposta do Senhor. Não faça nada antes de ouvir a voz de Deus. Coloque em oração os teus projetos, os teus propósitos. Se for comprar alguma coisa, não compre antes de receber orientação divina. Busque a face do Altíssimo. Busque a face de Deus. Não seja guiado por você. Não seja guiado por você. Seja guiado pelo Espírito Santo. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque às vezes negligenciamos a voz dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível. Uma vez que começamos a negligenciar a sua voz, ele vai se retraindo, porque ele é educado, ele vai se entristecendo. E não é que ele saiu de você, ele está triste dentro de você. Mas esta noite eu te peço, aleluia, ouça a voz do Espírito. Não deixe a chama apagar. Deus te chamou para uma grande obra. Os projetos, as promessas de Deus na sua vida, elas não acabaram. As promessas de Deus, elas não morrem. O que morre é a nossa fé, o nosso coração. Peça ao Senhor, escute isso, para renovar o seu coração para as promessas que Ele te fez. Mesmo na situação adversa, acredite no seu sonho. Sabe por quê? Porque o Senhor, a Bíblia Sagrada me mostra que Deus nunca precisou de um cenário positivo e agradável aos nossos olhos para fazer o que Ele queria, o que Ele planejou. Porque Deus não precisa que as coisas estejam arrumadas. É no meio da bagunça, no sentido de desordem da humanidade, do mundo, no cenário de caos. Quando Ezequiel vai no vale, os ossos estão secos, tudo desorganizado ali. Mas Ezequiel acredita na palavra e profetiza. E Deus ele faz o milagre. É assim na minha e na sua vida. Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra de Deus. Não deixe a chama apagar no seu coração. Seja guiado por Deus. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não viva segundo a tua vontade. Não ande conforme o teu caminho. Ande conforme a vontade do Senhor. Ande conforme o caminho do Senhor para você. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.